Só esperar começar. Pronto, estamos gravando. Bom, vamos lá. Então, a nossa aula hoje é sobre matrizes, né? O que são matrizes? Então, esse é um assunto importante, né? Não é um assunto tão básico, não é uma coisa tão trivial, né? Claro que nada é muito trivial na programação, mas variáveis, funções, são coisas muito triviais, quer dizer, são coisas que vocês vão usar muito, muito. As matrizes nem sempre vocês vão usar. Chega uma hora que a gente começa a precisar delas. Não tem como trabalhar e como programar sem utilizar matrizes. Mas no início, né, quando a gente está começando, né, talvez não seja uma coisa que a gente vá precisar tanto. Mas é um recurso muito importante. Né? É um recurso que toda linguagem de programação possui. Então, é outro elemento, né, que todas as linguagens de programação possuem, que são as matrizes. JavaScript tem mais do que isso. Tem matrizes e tem matrizes muito sofisticadas. Né? O processing original, não. É um pouquinho mais restrito e é um pouco mais complicado de declarar as matrizes. Em JavaScript, construir uma matriz é muito fácil. Né? Em processing original, um pouco mais chato. Tá? Então, vamos ver como é que faz isso. Primeiro em JavaScript, que é mais fácil. Tá? Depois, a gente vê em processing também, para vocês terem uma comparação. Mas o que são matrizes, na verdade? O que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma variável que guarda diversos valores ao mesmo tempo. Tá? Então, imaginem uma variável, a gente coloca, sei lá, se eu venho aqui e falo, né, let x é igual a Guilherme. Tem uma variável e coloquei o valor, uma palavra, né, para essa variável x, que é o meu nome, certo? Essa variável x, ela só guarda um único valor. E acabou. Né? Eu posso até alterar esse valor. Eu posso falar que x igual a João. Modificou o valor. Mas ela só guarda um único valor. Uma variável guardando um único valor. O que é uma matriz? Uma matriz é a possibilidade de a gente criar uma variável que vai guardar diversos valores diferentes dentro dela, cada um desses valores indexados, né, por um índice que a gente vai utilizar. Né? Então, eu tenho a variável, imagina a variável com um monte de caixinha. A caixinha 1 tem Guilherme, a caixinha 2 tem João, a caixinha 3 tem Maria. Né? Então, para cada caixinha dentro da variável, a gente vai guardar um valor diferente. E, claro, a gente também pode alterar esses valores que estão nas caixinhas, né? Mas ela vai guardar vários valores ao mesmo tempo. Isso é extremamente útil. Né? Por quê? Porque a gente, indexando esses valores dentro da variável, a gente recupera aquilo que a gente precisa. Então, utilizando de exemplo aquele meu sketch do Patch Waves, que faz desenhos circulares, né? São vários deles acontecendo ao mesmo tempo, não é um só. Então, para você fazer vários desenhos ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, as variáveis, todas as variáveis ali, na verdade, são matrizes. Né? Por quê? Porque eu tenho 15 desenhos ao mesmo tempo. Então, cada variável vai guardar 15 valores, um para cada trajetória diferente que está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, ele vai desenhar várias trajetórias ao mesmo tempo, porque as variáveis todas ali não são variáveis simples. Elas são todas matrizes, ou arrays. Né? O termo que a gente usa na programação é array, mas na matemática isso é matriz, chama-se matriz. Né? Então, como é que a gente declara uma array? Como é que a gente declara uma matriz? Né? Em JavaScript, é a coisa mais fácil do mundo. É simplesmente você fazer isso daqui. Isso é uma matriz. Está declarada e está resolvida. Já está aí, já está pronta para usar. Usar uma matriz também é uma coisa bem delicada. A gente tem que ter muita atenção no que está fazendo. Por quê? Porque agora eu não vou mais falar x é igual a Guilherme. Eu tenho que dizer qual das caixinhas de x eu estou atribuindo o valor Guilherme. Como é que a gente faz isso? Então, a gente usa os colchetes. Então, a caixinha número 1
é igual a Guilherme. Então, a variável é x. Na caixinha número 1, eu estou colocando o valor Guilherme. A variável é x. Na caixinha número 2, eu estou colocando o valor João. Na caixinha 0, que também tem 0, né? E tem negativo também, menos 1, menos 2, tem o registro que eu quiser usar. Vou colocar aqui Maria. Tá? Então, a variável ela passa a ser escrita desta maneira, né? É o nome da variável e entre colchetes qual é o registro da variável, qual é o índice de localização dos diversos dados que essa variável vai armazenar, né? Aonde eu quero colocar determinado valor. Tá? Detalhes importantes, tá? Para a gente entender a relação das arrays entre JavaScript e outras linguagens de programação. Quando a gente declara uma matriz, quando a gente declara uma array, na maioria das linguagens de programação, não são todas, mas ainda são a maioria, a gente tem que declarar, quando a gente cria a matriz, quando a gente declara a matriz, a gente tem que declarar qual é o tamanho dessa matriz. Vamos recordar as primeiras aulas, né? As linguagens de programação, né, que são tipadas, como o Processing originalmente, com base em Java, elas tentam ser precisas, elas tentam ser muito, otimizadas. Isto é, quando eu crio uma variável, eu tenho que dizer qual é o tipo dessa variável para o interpretador conseguir guardar na memória o tamanho, reservar na memória o tamanho certo de dados que eu preciso para armazenar para ficar mais rápido, certo? Então, o que acontece quando a gente, uma linguagem tipada como Processing, não P5, Processing, quando a gente declara uma matriz, uma array, a gente tem que dizer qual é o tipo de dado que vai para essa array, e a gente tem que dizer quantos registros, quantos índices a gente vai guardar nesta array. Então, a declaração no processing de uma array é um pouco mais complexa do que isso. No JavaScript, por ser uma linguagem muito flexível, como a gente já tem visto, não só eu não preciso dizer qual é o tipo de dado que vai estar armazenado nessa matriz, como eu também não preciso dizer quantas caixinhas, quantos registros eu vou armazenar aí. Eu não preciso dizer nada. Ele reserva uma quantidade cavalar de memória. A gente vai armazenar o que a gente bem entender, o quanto a gente precisar nele, e o JavaScript vai dar um jeito para resolver isso. Claro que isso vem com um custo. Obviamente que trabalhar com arrays em JavaScript vai ser mais lento do que trabalhar com arrays em outras linguagens de programação que são tipadas e que são mais sucintas. Mas você não precisar definir qual é o tamanho da tua matriz, você não precisar definir quais são os dados que você vai colocar nessa matriz, qual é o tipo de dados, isso dá uma flexibilidade na programação, uma facilidade na declaração e no uso, que é, de fato, muito conveniente para o programador. Não é bom para o interpretador do software, para a parte, né, para o navegador que está lendo e manipulando isso. Mas é muito, muito confortável para quem está escrevendo código, porque é fácil. Você digita isso daqui e está criada a tua array. Tá? Agora, para o interpretador, isso já é um trabalhinho mais pesado do que seria numa linguagem tipada, como o Processing original. Então, quer dizer, para eu usar essas variáveis, para eu declarar valores para essa, atribuir, né, vamos usar o termo certo na programação, para que eu atribua, associe um valor a esta variável, eu passo a dizer o nome da variável, entre colchetes qual é o registro dessa variável, né, e coloco o valor que eu quiser ela. Posso colocar também um valor numérico? Claro, sem nenhum problema. Posso colocar um valor binário booleano? Posso, né? Sem nenhum problema. Tá? O JavaScript me permite que eu atribua o valor que eu quiser, o tipo de dado que eu bem entender em cada caixinha. Tá? Existem coisas ainda mais graves do que isso, mais complexas, mais para estourar o cérebro, como, por exemplo, né, isso daqui.
Isso também é possível em JavaScript. Vamos deixar isso para mais tarde, né? Bem mais tarde, não para esta aula. Mas esse tipo de coisa, atribuir uma função para dentro de uma matriz também é possível. Por quê? Se vocês recordarem na nossa aula de funções, existe uma maneira da gente, né, fazer uma função que é isso daqui, ó. Let x não, né? Vou colocar outro. Xpto igual a function, certo? Lembra que eu falei disso daí? Isso é uma maneira muito elaborada de você criar uma função, atribuindo essa função para uma variável. Como uma matriz nada mais é do que uma variável indexada, ou seja, uma variável que vai registrar vários valores indexados, então você também pode colocar uma função como um dado de uma matriz. E como é que usa isso? Vira uma coisa linda, vira isso daqui, ó. Por exemplo, vira um caos, né? Ou isso daqui, por exemplo, 10, Guilherme. Você vai passando os valores da função. Aí fica super ilegível, tá? Olha, gente, isso daqui já começa a ser ilegível, tá? Isso já começa a ter uma certa ilegibilidade de código. É difícil de ler, é difícil de entender. Então, quando a gente cria uma array e começa a trabalhar com esses dados dessa maneira, né, isso começa a ficar difícil para a nossa cabeça entender e trabalhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está usando dados indexados, né, porque a gente não é máquina. Tá? Para uma máquina é tranquilo. Né? Aliás, para uma linguagem de programação, né, não deveria existir variáveis, deveria só existir arrays, ainda que fossem arrays com um único registro. Né? Toda variável deveria ser uma array, né, para uma máquina. Mas para nós, isso é difícil de manipular, de a cabeça trabalhar com isso. É por isso que, geralmente, quando a gente cria uma variável, a gente coloca a variável sem ser uma array, né? Sem trabalhar com um dado indexado. Né? A gente tenta fazer as coisas ficarem mais simples, não mais complicadas. Mas quando a gente precisa de alguma coisa mais complexa e mais sofisticada, a gente vai criar uma array para trabalhar com múltiplos valores. Bom, então vamos lá. Dito isso, né, então para atribuir, a gente atribui dessa maneira, e para acessar esses valores, a gente simplesmente faz isso. Por exemplo, x4. Tá? Então, a variável é esse cara aqui inteiro aqui. Ó. É a variável x no registro 4. É esse valor que eu quero. Eu quero a caixinha número 4, que está dentro da variável x. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Então, eu vou colocar aqui. Ó, let x é igual a uma array. Certo? Antes, melhor, né? Vamos fazer isso da maneira, né, que eu falo para vocês, né? Colocar isso lá em cima, né? Boa prática de programação, declarar tudo lá em cima e depois começar a usar. Uma vez que eu declarei array aqui, certo? Tá aqui, ó, é uma array. Criei uma array chamada x. Agora eu vou atribuir valores para x. Então, eu posso fazer isso no setup, inclusive. x0 é igual a 10, x1 é igual a 20, x2 é igual a 30, x3 é igual a 40, x4 é igual a 50, por exemplo. Certo? Então, atribuir aqui os valores. Tá? E aí, no draw, o que eu vou fazer? Vou criar um loop. Let i é igual a 0, i menor que 5, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. São todos menores do que 5. Não menores iguais, menores que 5. Tá? I é igual a i mais 1. Então, eu estou criando um loop que vai de 0 até 4. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Console log x i. Eita, aqui agora a porta. Vamos ler isso aqui, ó. Eu poderia fazer só isso daqui, certo? Ó, vamos dar um tempo com isso aqui, ó.
Tentar. Isso não vai rodar. Eu poderia vir aqui e colocar console log x 0, por exemplo. Então, o que ia acontecer? Ia aparecer na tela 10, porque o valor de x0 é 10. Aqui, ó, 10. Tudo bem? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero apresentar todos os valores da variável x, que é uma array, que é uma matriz. E os valores vão de 0 a 4. Eu sei disso, porque eu que construí, né? Tem uma maneira da gente descobrir quando a gente não sabe. Já vou mostrar para vocês, né? Então tá aqui, ó. I menor que 5. E em vez de colocar 0, 1, 2, 3 ou 4, eu estou colocando uma variável aqui. I, que vai ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, quando eu rodo isso daqui, olha, ó, ele vai me mostrando. Como eu só quero rodar isso aqui uma única vez, ó, eu vou encerrar o meu programa, eu vou parar o draw, vou encerrar o draw. A instrução no loop, ela encerra o draw, ela para. Então, ele vai só rodar de 0 a 4. Aí, ó, de 0 a 4. 10, 20, 30, 40, 50. Professor, você poderia ter feito isso criando uma variável let k é igual a 0, em vez de colocar um loop, né? Virar e falar o seguinte: if k menor que 5, console log x k, e falar o seguinte: k é igual a k mais 1. Poderia, sem nenhum problema. Em vez de fazer um loop, é mais lento. Por quê? O loop de 0 a 4 rodou em uma iteração de draw. Aqui eu vou precisar de 4 iterações de draw, ou seja, 4 frames para rodar tudo, né? Mas poderia, não tem nenhum problema. Aqui para nós vai dar no mesmo. Ele vai escrever 10, 20, 30, 40, 50. Tudo bem? E aí não vai fazer mais nada, porque uma vez que k for maior que 5, ele já não roda. Tá bom? Ou seja, uma vez que a minha matriz, a minha array, é uma variável com dados que estão todos eles indexados, eu posso usar uma variável para acessar esses índices, porque esses índices são dados de 0, 1, 2, 3. Professor, e se você tivesse colocado um menos 1, por exemplo? Menos 100. Bom, minha variável k está começando em 0. Então, em efeito prático, aqui não ia acontecer absolutamente nada. Ele não ia mostrar o menos 100. Ó, vamos lá. Não ia mostrar. Mas, se o meu k começasse em menos 1, por exemplo, aí ele ia mostrar logo no começo ali, né? Aí, ó, menos 100, 10, 20, porque ele ia somando, ia chegando ali. No momento que ele fosse maior que 5, ele já não rodaria. Por enquanto, tudo bem? Deu para entender? Não. Peraí. Socorro. Calma. Vê. A gente, antes de aprender array, a gente sabia que o número que a gente colocava em let era um valor, certo? Uhum. Então, esse valor que a gente está colocando aí, a partir da matriz, é o valor de x? Mesmo sendo todos eles são valores de x. Só que eles estão indexados. Ou seja, o x, imagina o x como uma planilha. Tá? O x, ele é a coluna da planilha. Tem o x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 1 milhão, se você quiser. Então, o que acontece? A variável x ela vai ter múltiplos valores guardados dentro dela. A variável continua sendo uma, x. Mas você vai acessar um dos diversos valores de x, dizendo qual o índice que você quer. É como uma planilha de dados. Sabe planilha? O Excel? Então, você tem uma coluna, a coluna A. A tem várias linhas. Então, qual linha de A você quer? Entendeu como é que funciona? A variável aqui é x. E ela não é uma variável simples. Ela é uma array.
Ou seja, ela guarda vários valores nela mesma. E a gente passa a atribuir os valores e recuperar os valores através dos índices. Então, se a gente não atribuir o array, ele vai pegar o -1 como um valor. E a partir que a gente... Ó, se você não atribuir isso, vai dar erro. Certo. Entendeu? Por quê? Porque Primeiro, o K... porque não existe. Certo? Se você fizer isso daqui, ó, não é um array. X não é um array. Certo. Isso também vai dar erro. Por Tá. quê? Porque isso também não existe. Entendeu? Mas então, a minha dúvida é, da onde ele assume que o -1 do K é o array e não um valor -1? Porque essas chaves aqui, ó, colchetes, são indicativos de um array. Então, tudo aquilo que vem seguido de chaves, ele vai entender que se trata de um array. Ah, entendi. Ah, certo. Foi isso que eu me perdi. Achei. Tá? Obrigada, professor. É um problema do quê? De legibilidade. Estão entendendo, gente? Todo mundo? É difícil de ler. Por quê? Porque a gente pode confundir, né, visualmente com isso daqui. Certo? Concorda comigo? Então, esse que é um problema visual, né? Que quando a gente está usando isso daqui, nós estamos falando de uma array. Quando nós estamos usando isso daqui, nós estamos falando de uma função. Então, isso tem que ficar muito legível, muito claro para vocês. Tá? Que quando a gente tem uma chave, a gente está falando de uma array. Se você usar alguma coisa como no seu código, como XPTO, isso daqui, se você não tiver declarado XPTO como uma array, vai dar erro. Tá? Porque ele vai buscar por esta array. E XPTO era uma função, não era uma array. Deu erro. Tá? Então, ó, vim aqui e falei, ó, function XPTO. Eu declarei a função. Depois fiz isso daqui, isso aqui vai dar erro. Por quê? Porque funções são com parênteses, não com colchetes. Colchetes são arrays. Então, são os elementos da programação. Funções com parênteses, arrays com colchetes. Tá? E, via de regra, tá, gente? Para todo mundo aqui, via de regra, é assim que a maioria das linguagens de programação representa esses elementos, tá? Eu estou tentando lembrar de alguma linguagem de programação que não use esse tipo de coisa. Não existe, quer dizer, existe Basic. Basic de 1980, a gente declarava matrizes, arrays, assim, tá? No Basic. E se não me falha a memória, é isso daí. E no Basic não tem função, tem outra coisa. Tem outras instruções que tem rotinas, não tem função. Então, no Basic, por não ter função, você não tem os parentes são usados para matrizes. Mas isso é o Basic da década de 80 que não se usa mais. Tá? Não tem nenhuma outra linguagem de programação em uso hoje aonde matrizes sejam representadas de outra forma. Elas são representadas todas assim, com chaves, tá? E o seu respectivo índice. Tá? Qual é o valor? Por enquanto, tudo bem. Todo mundo entendeu. Tá claro? Porque agora vai piorar. Né? É obviamente que piora. Né? Bom, fala, Larissa, diga. Professor, o senhor falou que, no caso, X era como... X? Acho que era X. X era como se fosse uma coluna. Numa matriz pode ter mais de uma coluna? Pode. Aí, no caso, os valores podem ser os mesmos. Vou chegar lá. São as matrizes bidimensionais, tridimensionais, n-dimensionais. Vira um inferno. Literalmente é um inferno. E para leitura é impossível. É absolutamente impossível. Assim. É um dos maiores problemas quando a gente está lidando, principalmente, com computação gráfica. Por quê? Porque a computação gráfica, gente, computação gráfica tridimensional, né? Aquelas coisas, elas usam muito disso, tá? Elas usam muita informação de matriz. Jogos, por exemplo, sabe? Você está programando um jogo, que nem o GTA da vida, a programação desses jogos ela é toda feita com matrizes multidimensionais, né? Todos os dados, tudo são inúmeras matrizes. A escrita é um inferno disso. Só para vocês entenderem, vira um negócio assim, ó. X
10, 40, K, 20, 120 é igual a 50. A variável vira um negócio desse. São inúmeras colunas, né? Ela tem várias dimensões, mais do que 3, né? Tem aí 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. Então, é um número dentro de uma matriz, que tem outra matriz, que tem outra matriz, que tem outra matriz, e por aí vai. Então, você vai criando matrizes dentro de matriz. É um inferno para se ler e se compreender o que isso significa. Tá? É um problema de legibilidade. Mas, para um computador, isso existe, isso funciona, e isso é ótimo, o computador acha ótimo, né? Porque é tudo indexado, tá? Mas vamos deixar as matrizes bidimensionais e tridimensionais para depois, tá? Não vamos se preocupar com isso agora. Vamos dar uma olhada como isso é feito no processing original, tá? Então eu vou mudar aqui, ó, para PJS. Então a gente não está mais usando P5, a gente está usando o processing original. Por que eu quero mostrar isso para vocês no processing original? Porque a sintaxe no processing original para a construção de uma array, ela é muito mais difícil, tá? Ela é muito mais intrincada. Como é que a gente faz isso no processing original? Então vamos lá. Lembrando aqui para vocês, void setup, void draw, porque tudo é declarado com tipos, a gente precisa declarar qual é o tipo, certo? E aí, quando a gente vai declarar uma matriz em processing original, que é Java, que a base é Java, né? A gente precisa declarar o seguinte, qual é o tipo de dado que a gente está trabalhando. Então a gente vai falar o seguinte, int, matriz de int, XPTO. Então é o seguinte, ó, XPTO é uma variável, mas não é uma variável qualquer. Ela é uma matriz de inteiros. Então, isso daqui é uma matriz de inteiros. Igual a new int. Aí você tem que dizer... Só deixa eu confirmar isso aqui, porque às vezes eu confundo as coisas. Processing. Array. Só deixa eu verificar se eu estou escrevendo certo ou se eu estou escrevendo alguma bobagem aqui. Às vezes eu erro mesmo, porque é isso mesmo. Está certinho. Não escrevi nenhuma bobagem dessa vez. Às vezes eu erro. É tão chato de você declarar uma array em processing, ou em Java, ou em algumas linguagens tipadas, que a gente nem decora como é que faz. A gente tem que consultar para ver como é que faz para não fazer nenhuma bobagem. Tá? Então, quando eu quero declarar uma matriz em processing original, é essa sintaxe. Ó, vamos comparar com a sintaxe do JavaScript. Let XPTO igual a isso aqui. Professor, o que é esse 30? Esse 30 é a quantidade de registros que XPTO vai ter no máximo. Então, XPTO ele vai ter 30 registros no máximo. Não pode ter 31. Se você tentar registrar ou acessar um registro 31º, ele dá erro e para o teu código. Tá? Então, é muito mais chato. É muito mais preciso também. Mas ele é muito mais chato de ser feito. E detalhe, nenhum valor aí de XPTO pode ser diferente de um número inteiro. Então, eu não posso virar e falar isso daqui. Por quê? Porque isso é uma fração, um float. E a matriz XPTO é uma matriz de inteiros. Ela só recebe valores inteiros. Né? Eu também não posso falar isso daqui. Por quê? Porque a matriz XPTO só tem 30 registros. Ela não pode ter o 31º. Para ser bem preciso, isso daqui já dá erro. Ó. Isso aqui já dá erro. Por quê? Mas não são 30? Sim. 30 é de 0 até 29. São 30. Né? Então, de 0 a 29, a gente tem 30 registros. Então, o máximo que eu posso falar para não dar erro é isso daqui. Ó. XPTO, registro índice 29, igual a 10. Aí tudo bem.
Isso aqui está tudo certo. Mas isso aqui não pode. Por quê? Porque o tipo de XPTO é um tipo inteiro, né? Então, se eu quiser, por exemplo, guardar nomes, palavras, string z igual a new string, aí eu vou falar 30, por exemplo. Certo? Então, gente, isso daqui realmente é mais travado, é mais chato. E o resto fica parecido, né? É isso aqui. Eu acesso e atribuo os valores, como se faz no JavaScript também, no P5. Tá? Mas a declaração especificamente é muito chata. E o que acontece? É muito comum vocês estarem construindo alguma coisa, você fala assim, eu preciso de 10 registros. Daí chega um momento no código que você gostaria de ter mais. No JavaScript você pode criar quantos você quiser, não tem limite. Mas no Java, no processing original, você tem que obedecer o limite, não tem o que fazer. Então você está travado ali, você não pode fazer mais nada. Criei 30, 30, não pode ter mais. Paciência. Né? Então você tem que limitar o teu software ou criar uma outra variável para fazer esse tipo de coisa. Tá? Tudo bem? Só para ficar claro aqui as diferenças, né? Então, assim, nessas horas, o JavaScript nos parece muito mais fácil para o programador, tá? Não para o código. Isso aqui muito provavelmente vai rodar mais rápido do que o do JavaScript. Mas, para o programador, dá muito menos trabalho programar em JavaScript mesmo, em P5, do que programar em Java, tá? Em processing original. Tudo bem? Também está claro aqui? Deu para entender? Isso assim é só declaração mesmo, o resto é tudo igual. Então vamos voltar aqui para nosso P5 agora. Vamos voltar para o JavaScript. Então, beleza, let xpto é igual a uma array. Até aqui, maravilha. Vamos fazer um experimento aqui para a gente ver a vantagem de usar isso daí. Ó, eu vou, por exemplo, criar quadrados agora. Isso aqui foi uma coisa que a gente, numa das aulas, não sei quem, agora esqueci quem que foi, que me falou que queria fazer chuva, por exemplo. Chuva caindo, né? E aí eu falei assim, ó, isso aqui dá para fazer, mas a gente precisa de uns recursos que falarem, tá? Então aí, ó, vamos agora fazer a chuva do jeito que a gente tinha, do jeito que a gente deveria fazer, né? Com array a gente vai conseguir fazer. Então vamos lá. Function pro. Então como é que a gente tinha pensado a história da chuva, né? As chuvas a gente ia ter várias gotas, certo? E as gotas iam cair, né? Elas poderiam cair com velocidades diferentes, né? E quando uma gota chegasse no chão, ela começaria de novo lá de cima, não é isso? Não é essa a ideia, Larissa? Acho que era isso, né? Então, cada gota cai e depois ela vai lá para cima. Quando a gente não tinha array, a gente não tinha muito como fazer isso. A gente podia criar um loop, né? Mas o loop ia fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, o que ia acontecer? Vamos fazer aqui no loop, vai? For, né? I é igual a 0, I menor que 300. Melhor, vou colocar Y, tá? Let Y igual a 0, Y menor que 300, Y é igual a Y mais 1. Aí a gente tinha feito o seguinte, né? Vamos desenhar aqui um retângulo, act, minto, desculpa, perdão. Era de 10 em 10, eu vi de 30 em 30. Vamos colocar de 30 em 30 para ficar mais fácil, né? 10 aí. Não é Y, é um X mesmo, desculpa. Vocês já vão entender. Então eu tinha aqui um rect, x, 0 por enquanto, 10,10, né? Então, com isso, eu vou desenhar vários quadrados na tela. Por enquanto, só quadrados, tá? Ó, vários quadrados. Por que eles começaram aqui? Será que eu deixei alguma coisa errada no meu pop, no meu registro? Acho que não.
Ah, é que o setup não tem o tamanho. Desculpa, gente. Create canvas 500,500. Pronto. Nossa, que estranho. Background 0. Bom, tá bom. Depois eu vou entender o que aconteceu. Tá aqui, x,10,10, né? E aí a gente queria, então eu vou colocar aqui um let y igual a 0. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui vai ser y, eu vou falar que y é igual a y mais 5. E vou colocar aqui um background 0, ou seja, apaga a tela, desenha os quadrados, os 10 quadrados aí, de 30 em 30, e depois soma a posição. Aí, ó, estão caindo, certo? Só que eles vão cair. Outra coisa que eu tinha falado é, se y maior que 400, y é igual a 0. Agora eles voltam lá para o começo, certo? Aí eu tinha falado para vocês, ó, dá para a gente fazer uma variação do tipo, um é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, mas isso ia ser feito, né, assim, na base do if, né? Se o x for igual for menor que 30, vai ser o y mais 10, né? Se o x for 50, né? Então, se for aqui, por exemplo, sei lá, if x menor que 40, desenha isso. Se x for maior ou igual a 40 e x for menor que 200, Professor, foi o que mais me incomodava na questão da chuva era que eles caíam tudo junto, né? Meio mecânico, né? isso. Aí eu quis resolver isso, foi o sketch que eu entreguei semana passada. E eu coloquei para eles caírem com um random aleatório entre uma velocidade. Tipo, o que aumentava em X era um valor aleatório. Tipo, ficava cada um pouquinho diferente. Aí eles ficaram assim, um pouco mais orgânicos e eu fiquei satisfeita para entregar. Ó, por exemplo, Então, aumentei aqui, tá vendo? Deu uma diferença. Mas isso ia ser muito manual, concorda comigo? Ia ser muito caso a caso. Não ia resolver o meu problema. Agora, com a array, eu posso resolver o meu problema. E posso resolver bem o meu problema. Vamos lá. Como que eu posso resolver o meu problema? Apaga tudo isso daqui. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Então, eu vou criar primeiro uma array que vai ser o y, a posição em y, certo? De cada gota, de cada pingo. E vou criar uma outra array, velocidade. Então, eu estou criando duas matrizes, não uma, duas. Uma matriz, eu vou guardar a posição do y de cada um dos pingos, certo? Cada um deles eu vou guardar numa única variável, mas com índices diferentes. E mais do que isso, eu vou guardar uma variável para ter velocidades diferentes em cada um desses pingos. Primeiro vamos desenhar eles constantes e depois a gente vai ver caso a caso, né? E vai ver a velocidade. Então vamos lá. Y, só para começar devagarzinho, y0 igual a 0, y1 é igual a 0, y2 é igual a 0, y3 é igual a 0. Eu vou fazer 5 para começar, tá? Aqui. Legal. Todos eles começam no 0. Aí o que eu vou fazer? Ó? Let k é igual a 0. Colocar o k lá para cima também. O k vai ser a variável que eu vou utilizar. Essa é uma variável normal, tá? Não é uma array. Só um valor normal. Então eu vou vir aqui e falar o seguinte, ó. Não preciso do k, não. Peraí. Não preciso do k. A gente coloca no loop. For let k igual a 0. K menor que 5.
K é igual a K mais 1. Aí eu vou desenhar todos eles. Vamos lá. Act. K vezes 10. É isso? Não, vezes 20, né? Então, 0, 20, 40. Cada um vai ficar de 20 em 20. Qual é a posição em Y? É Y. YK, ó, é a variável Y, só que cada um deles tem um registro diferente, de 0 a 4. Certo? 10 e 10. Olha como isso aqui já fica ilegível, já fica difícil de entender. Então, a posição em X de cada gota vai ser dado pelo valor de K multiplicado por 20. 0, 20, 40, né? 60, 80, 100. Só que a posição em Y está sendo controlada pela variável array Y. Não, né? Não multiplicando, né? De o K. Cada uma delas tem um registro, que por enquanto é todas elas 0. Todo mundo com 0. Agora, vamos lá. Eu estou num loop que está indo de 0 até 4, certo? Y, tá? Ou seja, esse valor aqui, ó, se for primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, né? Vou passar por todas elas, todos os registros de Y. Né? Olha aí. Esse valor aqui vai ser atualizado enquanto, sei lá, igual a YK mais random, por exemplo, 3. Um valor aleatório de 0 a 3. Tá? Então, vai mudar e cada uma delas vai mudar de uma maneira diferente. A cada coisa. Vamos ver o que isso aqui acontece? Então, aqui, ó. Estão caindo de maneira diferente. Cada uma delas de uma maneira. Vamos aumentar isso de 3 para 10. Vamos ver o que acontece, para vocês verem mais. Vejam, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser qualquer coisa. E vai mudando. Elas não caem mais igual. Só que as quedas são muito variáveis. Uma caiu um pouquinho, depois caiu muito, depois... Desculpa. Uma caiu um pouquinho, caiu muito, depois caiu um pouquinho, caiu quase nada, ficou parada, caiu um pouco. Né? Não tem uma queda constante de cada uma delas com uma velocidade diferente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou virar e falar o seguinte. Ó. Velocidade 0 é igual a 1. Velocidade 1 é igual a 2. Velocidade 2 é igual a 5. Velocidade 3 é igual a 2. Velocidade 4 é igual a 1,5. Só para variar, para vocês verem que a gente não precisa só de números inteiros. A gente pode colocar o que a gente vai entender aqui. No caso do processing, não poderia ser assim. Né? Então, eu tenho, para cada uma delas, velocidades diferentes. E aí, o que eu vou somar aqui? Velocidade K. Ou seja, o K vai controlar o índice. Eu quero que a posição de Y seja somada com a velocidade com o mesmo índice, ó, 0. Então, aqui é 0, vai somar 1, depois vai somar mais 1, depois mais 1, depois mais 1. Sempre vai somar 1. Esse cara aqui, Y, do registro 1, vai ser somado toda vez com 2. 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Esse cara aqui, ó, o Y2, vai ser somado sempre com 5. 0, 5, 10, 15, 20 e por aí vai. Ou seja, eu estou usando o mesmo índice para operar coisas diferentes. Então, eu tô usando a variável velocidade
para atribuir velocidades, né, somas diferentes às posições de y, todas elas coordenadas com o mesmo índice. Né? Então, eu posso ter várias matrizes, e essas várias matrizes vão trabalhar de maneira coordenada. Como? Atribuindo sempre os mesmos índices aos dados que precisam ser coordenados. O que vai acontecer agora aqui? Ó? Cada uma delas vai cair numa velocidade constante, mas cada uma a sua, e não mais variáveis como a gente tinha antes, aleatórias. Né? Vamos lá. O que mais? Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. If YK, ou seja, se a posição em Y for maior que 400, mas a posição de cada um dos Y, todos os Y vão passar aqui, né? O Y1, o Y2, o Y3, e cada um deles vai chegar nesse valor em momentos diferentes, concorda comigo? Né? Porque eles estão sendo somados com coisas diferentes. Se cada um desses valores passar de 400, esse valor passa a ser zero novamente. Então, o Y0, ele é somado de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quando chegar a 400, ele volta a ser zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volta a ser zero. O Y1, ele é somado de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, quando chegar a 400, zero. 2, 4, 6, 8, zero. 2, 4, 6. O Y2, ele é somado de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, quando chegar a 400, zero. 5, 10, por aí vai. Olha só o que vai acontecer. Aí. Quer dizer, com as matrizes, eu posso ter elementos independentes. Eu posso controlar coisas de maneiras independentes. Por quê? Porque eu posso controlar o índice através de variáveis. Salvo sim, Júlio. Pode ficar tranquilo. Eu posso controlar. Antes, gente, raciocinem. Antes eu tinha que dar um nome a uma variável. XPTO, é A, é B. Eu não tinha como falar para um for, passe por todas as variáveis. Não tem como falar isso, porque cada variável tem um nome diferente. Agora, como essas variáveis são a mesma variável com índices diferentes, eu posso passar por todos esses valores através de uma automação, através de um loop. Porque é a mesma variável com índices diferentes. Perceberam? Então, eu posso controlar cada um desses caras, cada um desses valores, de uma maneira muito... vou colocar aqui 4. Para ficar bem diferente. Cada um tem um... Agora não ficam dois iguais. Tá aí. Diga. Ivon, que levantou a mão? Israel. Diga, Israel. Professor, eu tenho uma dúvida que não é referente a isso, mas é uma coisa que eu tentava aplicar. Israel, eu não consigo te entender, tá cortando um pouco. Tá cortando? Tá melhor? Fala mais devagar, que eu acho que dá para entender se você falar devagar. Tá bom. Tenho uma dúvida que não em relação a isso exatamente, mas é uma coisa que eu tentava aplicar nos meus códigos, que é fazer com que o objeto, por exemplo, ele está se movendo aí, como na chuva que o senhor criou, só que a partir de certo ponto, ele volte na mesma velocidade à posição inicial. E eu estava sentindo muita dificuldade de fazer algo assim. É mais ou menos o que a gente fez, não foi isso? Porque a condição inicial é a posição 0, não é isso? Sim, mas tipo, eu consegui fazer, só que tiveram alguns bugs, inclusive depois eu postei esse pro senhor, esse sketch. Aí depois o senhor dá uma olhada. É o segundo, eu acho. Tá bom. Eu só vou conseguir te mostrar o que tá errado olhando o código mesmo. Eu dou uma olhada lá nos códigos que você mandou e te aponto. Pode ficar tá bom, obrigado. Tá bom? Olha aí, gente. Por enquanto, né? Sempre que eu rodar esse código, sempre vai acontecer exatamente igual, certo? Concorda comigo? Por quê? Porque as velocidades são iguais
e porque as posições iniciais são iguais. Concordam? Beleza. Olha o que eu vou fazer agora. Por quê? Se eu criei aqui 5, né, 5 registros, é legal. Mas se eu fosse criar 30, eu ia ter que escrever todos os 30? Ia dar um trabalho, não ia dar um trabalho? Se eu tivesse que escrever a velocidade de cada um desses 30, ia dar um trabalho, não ia? Ia ser muita coisa escrita. Bom, vamos lá. Toda variável precisa ser inicializada, não é isso? Então, a gente declarou aqui y, a gente declarou velocidade, mas, por enquanto, agora, que eu apaguei, elas não têm dados iniciais, concorda comigo? Elas não foram inicializadas, elas foram declaradas, mas elas não foram inicializadas. Não há um número ou um dado atribuído a elas inicialmente. Foi muito bem. Então, vamos lá. Aqui no setup, que é para isso que serve o setup, for let z é igual a 0, z é menor que 4, t é igual a z mais 1. Certo? Então, no setup, que é aquela função que roda uma única vez, certo? Eu vou usar o setup para inicializar esses valores. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. YZ, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 vão ser sempre 0. Eles vão começar no 0. Beleza. Tá joia. A velocidade não. Velocidade Z vai ser aleatória de 0 a 8. Detalhe, isso aqui só roda uma única vez, certo? Então, o setup, ele só roda quando o programa inicia. Iniciou, o setup rodou uma vez. Ou seja, a velocidade vai ser aleatória, mas ela vai ser definida uma única vez. E uma vez que ela for definida, ela sempre vai ser essa. Ela não vai mudar. Olha só o que vai acontecer. Se eu rodar esse programa de novo, o resultado vai ser diferente. Mas vai ser sempre constante. Diga, Julia. Professor, no caso, eu acho que o senhor mostrou isso antes, mas eu não tenho certeza. E se eu quiser determinar um intervalo de limite, assim, eu queria, sei lá, que ficasse entre 2 e 8, por exemplo. No random, no aleatório? Isso, no random. Eu quero que inicie em 2, nunca seja menor que 2 e vá no máximo até 8. Então a gente sabe que ele tem que começar em 2, então 2 é o mínimo, então no mínimo é 2, mais alguma coisa. Mais no máximo 6. Isso aqui vai dar no máximo 6, e aí vai dar 8. E se isso aqui der 0, porque ele é aleatório, pode dar 0, vai ser sempre 2. Entendeu? Então, se você quiser estabelecer limites para o aleatório, você coloca o número, soma com o valor que complementa no máximo o teu limite máximo, e você tem aí... Você poderia colocar aqui, por exemplo, 16 e fazer um if velocidade z maior que 8, velocidade z é igual a 8. Poderia fazer isso? Poder você poderia, mas tem 2 problemas aqui. Primeiro problema, que isso daqui é desnecessário, você está consumindo um recurso computacional sem necessidade, né? Ou seja, você está fazendo uma coisa que poderia ser muito mais simples do que isso, né? Mas tudo bem. E outra coisa, isso daqui vai ter uma distribuição desequilibrada. Por quê? Porque tudo que for maior que 8, e aqui até 16, metade das possibilidades, né, seriam maiores que 8, vão ficar em 8. Ou seja, fazendo isso, 50% dos valores, né, da distribuição de valores, vai dar 8. Porque 50% desses valores vão ser 10, 12, 13, 16, né? E aí, eles vão ser capados em 8. Então, você vai ter um desequilíbrio muito grande. Você vai ter um monte de gente, pelo menos metade aí, com 8, e a outra metade abaixo de 8. Não vai ser um aleatório equilibrado, vamos colocar assim, né? Então, para fazer isso aqui ficar equilibrado, você coloca 6,
e você sabe que isso aqui vai acontecer de 0 a 6. E aí, com o 2 aqui sendo somado, ele já está no mínimo sendo 2, e ele no máximo vai acontecer sendo 8. Tudo bem? Diga, Ana. Eu tinha visto que o random, tipo, a equação, digamos assim, random são 2 números. Só que quando você bota só um, ele assume que o mínimo é 0. Isso. Qual a diferença de fazer assim, 2 mais 6, ou random 2,6? Random, ele é que assim, o normal, tá, gente? Isso aqui é vício de programador, tá? No JavaScript, só isso aqui. Não existe número dentro, nenhum. É de 0 a 1. São frações. Esse random aqui, ó, que recebe 1 ou 2 valores, é do processing, é do P5. Então, quando a gente carrega a biblioteca do P5, a gente tem um outro random, que é do P5, que permite, para facilitar a gente, que a gente coloque um valor aqui, como, por exemplo, 6. Também tem isso, eu não lembrava, mas tem isso. Você pode colocar um valor mínimo e um valor máximo. O random do processing permite isso. Né? Eu não lembrava. É verdade, você tem razão. Tem razão. Então, o próprio random do processing vai te permitir isso. Mas, só para que vocês saibam, né? Então, vamos lá. Como é que eu faria isso em JavaScript se eu não tivesse o processing? Né? Match random. Isso aqui vai ser de 0 a 1, multiplicado por 6, ou seja, agora ele vai de 0 a 6, somado com um mínimo que é 2. Então, agora ele vai de 0 a 8. É cálculo. É mero cálculo. Certo, entendi. É a biblioteca mesmo que facilita, né? A biblioteca do P5 que já resolve a nossa vida fazendo isso daqui, né? Como eu falei para vocês, tá vendo? O processing, o P5, né, a biblioteca P5, ou o processing original, ele é feito para facilitar, porque a gente precisa disso sistematicamente. Um programador habituado vai colocar lá, fazer o cálculo. Bota aqui 2 mais e tá bom. Mas é isso, é uma coisa que a gente não precisaria fazer, que o próprio random deveria fazer para a gente. E o random do processing faz, né? Melhor, né? Mais fácil. Então, a gente tem um mínimo de 2 e um máximo de 8. Aleatório. Cada vez que eu rodar esse programa, vai dar um resultado diferente. Tá? Olha só. Tá legal? Tá legal. Mas eu tenho uma coisa aqui, ó. Eu continuo limitado pelo 4. Concordam comigo? Estão vendo aqui, ó? K menor que 5, ou seja, de 0 a 4. Certo? Z menor que 4. Aqui, aliás, aqui foi 4, né? Deveria ser 5, né? Olha só. Tá aqui, ó. Tá. Então, olha só. Eu continuo limitado ao 0 a 4 aqui. Por quê? Porque eu estabeleci aqui nos meus loops, principalmente nesse loop aqui, ele só vai operar esse cálculo e desenhar esses quadrados de 0 a 4. Concordam comigo? Se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, eu quero criar quadrados ou dados, né, para as variáveis y e velocidade de 0 a 20. Eu quero que tenha registros, índices, tanto em y quanto em velocidade, de 0 a 20. 20 quadradinhos. Não só 4, 20. Eu posso fazer isso aqui no setup. E ele vai criar os 20 quadradinhos. Quer dizer, vai atribuir valores a 20 quadradinhos. Mas eu não estou desenhando 20 quadradinhos, estão vendo? Eu não estou desenhando eles. Por quê? Porque aqui em Draw, eu só coloquei 5. Então vai aí e coloca 20. Beleza. Vai funcionar? Vai, com toda certeza. Olha aí, ó. 20. Todos eles. Velocidade é elaborada aleatoriamente. Posição sempre em 0. E quando todos eles chegam no limite, eles voltam a 0. Tudo. Se eu quiser colocar mais do que 20, se eu quiser colocar 30. Opa, perdão. 30. 30. Sem problema. Vamos fazer com 30. Sem problemas. Tá aí, ó. 30. E se eu quiser fazer mais? Beleza. Ó, em vez aqui de... vamos aqui, ó. Ó. Em vez de 20 em 20, vamos pular de 10 em 10 aqui, ó.
Tá? Em vez de eles estarem alinhados de 20 em 20 pixels, 10 em 10. Então, agora a gente vai colocar aqui 40. Aqui, 40. Então, eu vou criar valores dados para 40 quadradinhos e eu vou desenhar 40 quadradinhos. Olha aí, ó. 40. Não tem problema. Quantos eu precisar. Tá? Só que o que acontece? Eu estou tendo que alterar isso aqui e aqui. Certo? Eu estou tendo que fazer essa alteração aqui e aqui. Eu não estou definindo isso apenas aqui. Ó, são 40 que eu criei. E aí, rode aqui no loop quantos quadradinhos ou quantos dados tiverem. Eu estou falando para ele exatamente 40. Se eu criar para 40, mas eu só desenhar 10, só vai desenhar 10, porque os outros não vão ser usados. Como é que eu faço para saber quantos dados, quantos registros existem em Y ou em velocidade? Como é que eu faço para saber quantos registros, quantos dados foram armazenados na variável Y? Tem um jeito. Aqui, ó. Console log y.length. Essa propriedade, a gente não falou muito sobre propriedades, tá? A gente não falou muito sobre objetos. A gente vai ver objetos daqui a algumas aulas. Mas isso daqui, ó, ponto length, é uma propriedade das arrays. As arrays, elas têm algumas coisas que podem ser usadas, né? E esse cara aqui, ele guarda na array o dado de quantos registros foram armazenados nela. Então, quantos índices eu tenho? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o console. 40. Não, mas você só está desenhando 10. Eu só estou desenhando 10. Mas existem 40 registros, 40 valores armazenados na variável Y. Então, essa propriedade aqui, ó, ela me permite saber quantos são os registros. E com isso, ó, eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Em vez de dizer especificamente 10, 15, 20, eu falo assim, ó, quantos valores tiverem registrados em Y. Então, o K começa em 0, o K vai até, nesse caso, 40, né, menor que 40, pulando de 1 em 1, certo? Está definido que tem 40, porque eu atribuí 40 valores aqui, ó. Então, vamos lá. Olha, ó, 40 valores. Só que se eu virar e colocar 60, mas eu vou até aumentar aqui, ó. Se eu colocar 60 aqui, eu não preciso mais mexer aqui. Por quê? Porque ele vai pegar os 60 daqui mesmo. 60. Diga, Larissa. Professor, nesse caso, a velocidade está se repetindo a cada 6, mais ou menos, só que aleatoriamente, né? Não, ela não está se repetindo. Cada um dos 60 possui uma velocidade diferente, tá vendo? Cada um deles. A gente pode aumentar aqui, ó, em vez de 8, de 2 a 8, vamos colocar de 2 a 20, por exemplo. Eles vão ter valores mais variados. Aí, ó. Cada um deles tem um valor completamente diferente. E são todos aleatórios. E são todos atribuídos toda vez que eu começo o meu programa. Então, esses caras aqui, eles não... Ó, pega o primeiro aqui, ó. A velocidade desse primeiro, ela nunca vai ser a mesma. Às vezes é mais rápida, às vezes é mais lenta. Mas cada um deles... Pode ser que o valor seja próximo, porque é aleatório, né? Então, olha aqui, ó. Esses dois carinhas aqui, ó, que estão nessa linha, aqui nessa coluna, eles têm velocidades muito parecidas, né? Mas eles não têm a mesma velocidade, né? Pode ser uma fração mínima, pode ser 0,00001 de diferença, mas elas são todas geradas aleatórias. Se eu quisesse fazer uma coisa escalonada, eu poderia ir somando, né? Por exemplo, ó, let t é igual a 0. Né? Na verdade, 0,1, por exemplo. Tá? Velocidade z é igual
P. 0,1. Aqui vão ser todos com a mesma velocidade, obviamente, né? Então, ó, estão todos eles andando muito lento, inclusive. Aliás, é melhor colocar 1 mesmo. E aí eu venho aqui e falo o seguinte, T é igual a T mais 0,2. Então, cada um deles, quando eles forem sendo criados, eles vão ter uma velocidade um pouquinho maior que o próximo. Um pouquinho menor que o... quer dizer, vai aumentar a velocidade na medida que eles vão indo para a direita, né? O valor da velocidade. Então, eles vão cair numa... Ó. Por quê? Esse aqui tem 1, esse aqui tem 2, esse é 0,2, 1,2, esse aqui tem 1,4, o outro tem 1,6 de velocidade, né? Porque as velocidades foram aumentando de 1 para 1, e não aleatórias. Tá? Aqui antes a gente tinha colocado um valor aleatório, random 10. Pode ser agora, nesse caso, que tenha alguém que tenha velocidade 0. Não ande, fique parado. Não aconteceu de ninguém ficar... esse aqui ficou parado. Eu acho. Ou então está muito lento. Está muito lento. Tem um ali que está quase parado aqui, ó, no meu mouse, se vocês estiverem vendo. Mas ele não está parado. Ele está andando, mas ele está andando muito lento. Agora, o importante que eu estava mostrando aqui para vocês é isso. Ó. Como eu estou usando este dado aqui, que é o tamanho da minha array, a dimensão da minha array, aquilo lá aqui no processing original, eu coloquei o tamanho, eu defini, ó, é 30. Aqui, gente, pode ser que eu não saiba qual é o tamanho. Por quê? Porque eu posso colocar mais uns elementos no meio do caminho, né? E eu não sei, no final das contas, quantos dados tem nessa variável. Então, eu capturo essa informação através dessa propriedade length. Ó, a y tem 60 valores, né? Ou mais, se eu quiser colocar 160. Não tem problema. Vamos colocar aqui um mínimo de velocidade. 4 mais random 10. Ou então, random 4,10. E agora a gente pode brincar com outras coisas também. Como, por exemplo, a cor. Vamos lá. Se eu fosse vir aqui e colocar fill random 255, random 255, random 255, cada quadrado, em cada frame, ele ia piscar. Eles iam ficar piscando. Porque cada quadrado ia ser desenhado com uma cor diferente em cada frame. Certo? Então vamos lá, epilepsia, né? Prontos para epilepsia. Tá aí, ó. Piscando. Por que piscando? Porque cada vez que cada quadrado é desenhado, ele é desenhado com uma cor diferente. Concorda comigo? Né? Completamente diferente umas das outras. Né? Confetes, pode ser. Se a intenção era essa, né? Fizemos confetes. Legal. Mas, e se eu quiser que cada um deles seja... Pode ser aleatório, mas que cada um deles sempre seja pintado com a sua cor específica. Como é que a gente vai fazer? Diga, Ana. Professor, eu estou tentando fazer aqui, mas não está dando certo o Y-length. Eu não estou conseguindo reproduzir aqui no meu código, que eu estou fazendo igual, só que eu estou fazendo no P5 mesmo. Eu estou fazendo no Open Processing. Tem como você descer rapidinho, só para ver se está... É console.log, parênteses, y.length, né? É isso aqui, ó. Isso, y tem que ser uma array. Uhum. Se não for array, não tem como saber. Sim. Verifique se você está escrevendo length correto, porque... Tá, não é erro de escrita, é erro de, sei lá, não sei, não tá indo. Eu vou tentar descobrir aqui. É isso. Isso aqui tem que ser uma array. Se ele não for declarado como uma array, ele não vai ter... Mas tá. Quando eu dou play, ele não funciona. Ele tem algum dado atribuído? Não, eu já apaguei tudo. Velocidade, ó. Vou mostrar também com velocidade, ó. Tanto faz, porque as duas têm a mesma quantidade de dados, tá? Aqui, ó. Tá. Velocidade também tem 160. Tá dando undefined. Não tá dando, tipo, 60. Então, você tá pegando uma variável que não existe.
Se é undefined, significa que essa variável não existe. Então, você não deve... Entendi. Eu não escrevi Y, eu escrevi... Não, eu escrevi Y, ué. Verifica. Porque você está com uma variável que não existe. Undefined essa variável não existe. Esse dado não existe. Então, ou a variável não recebeu nenhum valor, né, nos seus índices, ou a variável é outra. Né? Você está escrevendo errado alguma coisa. Meu Deus. Tá tudo minúsculo, gente. Isso, maiúsculos e minúsculos. Depois, bota lá no mural, a gente dá uma... Tá, tô vendo. Vou procurar aqui. Ó, então, agora vamos definir o seguinte. Qual é a cor de cada quadrado, aleatoriamente, mas vai se manter. Então, vamos lá. Let canal R é uma array. Let canal G é uma array, matriz. Let canal B é uma array. E aqui eu venho e falo o seguinte, ó. Canal R e Z. Estou criando. Então, vou falar o seguinte, ó. Random 255. Canal G, random 255. Canal B é 255. Aqui. E aí, o que isso aqui vai fazer? Quando ele estiver inicializando os dados de y, 0, velocidade aleatória, ele vai criar um R, um G e um B aleatório de 0 a 255 para cada um dos índices, tá vendo? Ou seja, vai ser uma cor com os 3 canais aleatória. Só que uma vez que isso for criado, não vai ser mais alterado. Ou seja, cada índice vai ter uma cor associada. Que a gente vai usar aqui, ó. Em vez de a gente usar random, a gente vai usar canal R, canal G, canal B, Ou seja, cada índice, cada um eu criei uma variável nova, 3 matrizes novas, também estão coordenadas com o mesmo tipo de registro, com os mesmos índices, né? E aí eu tenho dados para cada um desses canais e eles não estão sendo alterados. Ou seja, uma vez que eu defini que, sei lá, o primeiro quadradinho é amarelo, foi aleatório, mas esse amarelo vai ser sempre o mesmo para esse índice 0. O índice 1 é um azul claro. Ele foi definido lá no começo. Sempre que eu for desenhar o índice 1, eu vou usar o mesmo azul claro, porque está registrado esse dado nessas 3 variáveis. Olha aí. Não muda a cor. Estão vendo? Elas foram definidas aleatoriamente no começo. Então, se eu rodar o meu software de novo, ele vai gerar cores novas, completamente diferentes. Mas elas vão sempre estar sendo mantidas. Ó, outras cores. Outras cores. Mas elas sempre vão ser mantidas. Gente, o que isso significa? Significa que com as matrizes, com as arrays, eu posso começar a trabalhar com estruturas de dados. Eu posso armazenar dados em quantidade e posso acessar esses dados de uma maneira estruturada para conseguir articular e coordenar um monte de coisas. Tudo bem? De cor, de registro, de posição X e Y. Tudo que eu precisar sobre inúmeros elementos que eu estou aí trabalhando no meu código, eu posso registrar isso em matrizes e acessar isso em quantidade. Né? Então, sei lá, eu tenho um polígono que eu desenhei a partir de tem uma função que desenha um polígono. E essa função tem um ponto inicial aonde esse polígono vai ser desenhado. Eu posso desenhar vários polígonos e eu posso atribuir uma única variável, o ponto inicial de cada um deles na tela, e mandar um for girar e desenhar todos eles a partir dos dados que estão registrados ali na minha array.
X e Y. Ah, preciso de 2 pontos, o X e o Y. 2 arrays, uma para o X e uma para o Y. Crio essa array e aí ele começa a desenhar sempre no mesmo lugar, com a mesma cor, e por aí vai. Tá? Então, é para isso que a gente usa muito as arrays. A gente usa as matrizes para trabalhar com dados, para trabalhar com uma quantidade grande de dados que precisam ser acessadas e precisam ser alteradas, às vezes modificadas, né? De uma maneira massiva, em quantidade, né? E sistematizados, né? A partir de um princípio, né? Então, a gente consegue coordenar tudo isso. Quando a gente está falando em 3 dimensões, por exemplo, em volumes, os pontos, os vetores, são sempre x, y, z. E aí você tem, sei lá, você faz um desenho, você tem que guardar a posição de x, y e z. Tudo isso é matriz. Tudo matriz. A gente usa tudo através de matriz. Você guarda todas essas coisas através de 3 matrizes. Uma para x, uma para y e para z. Ah, o meu objeto ele tem 6 vetores. É um cubo, um paralelepípedo. Então você vai ter vetor A, x, vetor A, y, vetor A, z. Vetor B, x, vetor B, y, vetor B, z. Você vai ter 6 vezes 9 matrizes para guardar todas as coordenadas que você precisa de um array. Para isso, para esses casos, que a quantidade de arrays fica ainda gigantesca, aí a gente vai começar a ver as matrizes bidimensionais, tridimensionais, né? Que aí elas começam a simplificar um pouco esses casos. Mas, por hoje, a gente vai ficar nas matrizes unidimensionais. A gente vê isso na próxima aula, né? Porque a escrita fica super chata, fica difícil de ler, mas elas vão simplificar, porque senão você vai ter que usar 200 variáveis, né? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia substituir 3 matrizes diferentes por uma única matriz com 3 dimensões. Tá? Aí a gente registraria cada um dos canais em uma dimensão. Mas vamos deixar isso para ver na aula que vem, né? Para simplificar isso, a leitura disso. Né? Na verdade, não vai simplificar. Vocês vão ver que, nesse caso aí, não vai simplificar muita coisa, não. Só vai usar uma única variável em vez de 3. Tá? Mas o processo não vai ser muito diferente. Mas tem coisas que simplificam muito. Diga, Ana. Não esquece de salvar, por favor. Vou salvar já. Salvar já. Aqui. Então, vamos lá. Chuva. De que são isso? São de confete. Chuva de confete. Confete é com I ou com E? Confete, não, confete. Tanto faz, homem. O importante é a gente entender. Bota qualquer coisa aí, só libera esse código logo. Mais ou menos isso, né? Tá aí. Tá bom? Ó, eu sei que queima o cérebro, tá? Queima neurônio, tá bom? Isso é pesado, tá? Matriz não é uma coisa... Não foi você, grosso, não foi... Entendi. Mas foi isso mesmo. Bota o código aí que eu quero ver esse troço. Fez bem, fez muito bem. Mas, ó, gente, cuidado, porque matriz é essas matrizes, esses cálculos, né? Calculeira, basicamente, é um troço que é cansativo para a nossa cognição, tá? E é muito dado. E a leitura desses dados com esses colchetes, ela começa a ficar difícil. É muito número, é muito registro, é muita variável, tá? Então, é normal a gente errar a escrita. É normal a gente escreveu e não funciona e vai descobrir que, na verdade, escreveu o negócio errado, né? Usou a variável errado. Porque a gente começa a articular um monte de variável em cima de variável, variável. A leitura dessas coisas no código é sempre complicada. Tá? Então, a primeira coisa, quando não começar a dar certo, busquem essas coisas assim. Ó. Se está usando um Z aqui, veja se você está usando Z ou se você está usando o K que estava lá em cima, o K que está lá embaixo. Né? Ó, aqui a gente está usando K.
ver se a variável está certa, porque isso daqui, ó, gente, ó, estou usando o K em cima do Y, isso é pancada para a gente ler, é difícil de fazer a leitura, tá? Diga, Maria Clara. Sim, aí o senhor já salvou esse, né? Você vai salvar aquele das ondas também, ou você já salvou? Já está salvado, o das ondas já estava lá. Então, aí, tipo, porque assim, às vezes o senhor começa a fazer, aí o senhor muda, aí o senhor salvou. Só que antes o senhor tinha feito, tipo, um ponteiro, assim, com uma linha só. E eu queria aquele código também. Tem como o senhor Uma fazer linha rapidinho? só? Não entendi. Como que era? Era uma linha que era, tipo, um ponteiro de um relógio, sabe? Ficava girando, assim. Ah, O você senhor quer fez rapidinho. vamos rotacionar, é isso? Isso, aquilo lá. Então eu faço rapidinho para vocês. Ó. Tá certo, prof. Aqui, ó, Obrigada. peraí. Vamos lá. Open Processing. O senhor salvou um antes, eu não sei se foi esse. Mas o senhor salvou. Não tem problema não. Tão rápido. Ó, é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Como é que a gente faz a rotação? A linha é uma só. 0,0,300,0. Só uma linha. O que a gente vai mudar? A gente vai mudar o sistema cartesiano. Como é que a gente vai mudar o sistema cartesiano? Utilizando push e pop. Como é que a gente vai mudar esse sistema cartesiano? A gente vai rotacionar ele, certo? Como é que a gente rotaciona? Com um rotate. E como é que a gente vai rodar? O que vai mudar? A gente vai usar uma variável, por exemplo, alfa, o ângulo. Pode colocar ângulo. Vamos criar essa variável, ângulo. Igual a 0, certo? Aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó, ângulo é igual a ângulo mais 0,2, por exemplo. Só que isso vai usar o quê? O 00, né? 00 lá em cima, lá no canto superior esquerdo. Então, eu vou desenhar, mas eu vou desenhar usando aqui, ó, canto superior esquerdo. Se eu quiser trazer isso para o meio da tela, eu posso utilizar um translate antes, ó. Metade da tela, ó, vai para o meio. Tamanho da tela dividido por 2, altura da tela dividido por 2. Aqui, ó. Tá? Entendi, prof. Era isso mesmo que eu queria, obrigada. Não esquece de salvar, tá, por favor. Prof, se eu colocasse várias linhas numa matriz e aplicasse a mesma coisa, aí daria tipo o seu código lá, que é rosa e lilás? Não entendi, desculpa. Fala de novo, não entendi. Se o senhor colocasse várias linhas numa matriz, aplicando essa mesma rotação, aí no caso, é mais ou menos o mesmo princípio daquele seu outro código? Do Patch Waves, aqueles que faziam, mais ou menos. Poderia começar a ser resolvido dessa forma, né? Só que você precisaria, para aquele código lá, você precisaria de várias informações, várias matrizes. Você precisaria de um ponto inicial e um ponto final para cada linha, né? Então, assim, cada uma das circunferências que iam rodar ao mesmo tempo, cada uma delas precisaria ser uma matriz e cada uma delas precisaria de um ponto inicial e um ponto final, né? Então, vamos supor, eu quero 10 caminhos ao mesmo tempo. Então, eu precisaria de pelo menos 20 matrizes para conseguir desenhar isso, entendeu? Mas é um caminho, é um princípio, né? Aí, como é que aquilo vai se resolver? Aquilo vai se resolver com uma coisa ainda mais sofisticada, que é uma matriz de matrizes, que vai ser uma matriz multidimensional para conseguir resolver tudo isso. Aí, nesse caso, naquele caso lá, precisa mesmo de uma matriz multidimensional para fazer a coisa funcionar. Aí, outra coisa rapidinho, se eu pegasse e quisesse que fosse espaçado entre uma linha e outra, aí no caso eu tenho que dar aquele negócio que finaliza o draw, né? Para, tipo, sei lá, desenhar 6 traços e parar. Por exemplo, if ângulo maior que 20, 20, vamos colocar, né? Aliás, é o seguinte, seria aqui, né? Ao contrário. If ângulo menor que 20, pode ser, vamos lá, eu vou fazer com o no loop. If ângulo maior que 20, ou seja, se o ângulo passar de 20, o valor 20, no loop. Para. Parou.
Quando chega em 20, ele dá o no loop e o no loop encerra o drop. Era isso? Uhum. Aí, no caso, eu não sei, eu vou testar melhor, porque aí eu não vou ter que perguntar, mas era o que eu faria para tipo, isso ser aplicado a várias outras, mas enfim, acho que se eu conseguir desenrolar. Aí você vai explorando no teu código para ver o que você quer fazer com isso. Obrigada, professor. Imagina. Diga, Juliana. Prof, no caso, também no Pathways, as suas linhas elas são desenhadas com um espaçamento entre si, e aí no meio forma meio que um círculo ou um semicírculo. Elas são mais complicadas do que isso. Então, além de serem várias ao mesmo tempo, elas fazem o seguinte: cada uma delas tem um raio. Então, tem uma linha que vai de um ponto do raio até um raio maior. Então, cada linha vai sendo desenhada. Cada linha tem a gente chama de um pulo, né, de ângulo diferente. Então, uma das circunferências, um dos trajetos tem de 0,2 em 0,2, outra tem de 0,5 em 0,5, outra tem de 0,001 em 0,001. Então, o quanto vai pulando em cada um dos trajetos é diferente para cada um daqueles caras, né? Vamos supor que a gente pega um que ela vai pulando de 0,2 em 0,2. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Então, eu tenho um ponto inicial da linha e o ponto final da linha, ou seja, raios diferentes. E em um certo ponto, a posição do raio muda. Então, ele está desenhando isso, 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 isso. Aí o raio muda para cá. Aí desenha isso, isso, isso. Aí o raio muda para cá. Ou seja, ele vai fazendo um trajeto curvo. E aí você tem que calcular uma normal. Você tem que saber, por exemplo, eu desenhei esta linha. Esta linha, ela tem um ângulo. Então, o raio novo que eu vou colocar para fazer a mudança de direção tem que estar em algum ponto deste ângulo. Ele não pode ser aqui, porque senão a linha vai ficar torta. Então, eu tenho que encontrar qual é o ponto, definir um raio aleatório, qual que eu quiser, para ela começar a fazer a curva. Tá? Então, é um processo geométrico bem mais sofisticado ali. Aquele código não é um código simples. Ele é um código... Entendi. Eu imaginei que tivesse alguma questão de variação por causa do deslocamento dos dois pontos, né? Aí eu fiquei bem assim. E aí, tudo começa com... Primeiro, você tem que conseguir desenhar um. Você conseguiu desenhar uma trajetória, aí você vai pegar e começar a transformar o código para desenhar várias. Aí, ou seja, você começa com variáveis simples e depois você vai transferir tudo isso para arrays, né? Porque com as arrays, você vai poder desenhar várias, né? Não precisa ser só uma delas, entendeu? Mas a lógica mesmo, o raciocínio, a primeira coisa que eu tenho que conseguir fazer é fazer com que esse código funcione com um trajeto. Conseguir fazer com um trajeto, maravilha. Agora eu vou tentar fazer isso com vários ao mesmo tempo, né? Aí, de fato, essas variáveis vão começar a virar array. Antes eram variáveis simples, entendeu? Esse é o procedimento. Mas aquele código ele é bem sofisticado. E outra coisa que ele faz também é o seguinte: ele começa a desenhar e quando a tela começa a ficar muito cheia, ele começa a esculpir, ele começa a apagar, em vez dele desenhar em cima. Então, quando a tela começa a ficar muito branca, muito preta, né, com as linhas desenhadas, em vez dele desenhar linhas pretas, ele começa a desenhar linhas brancas. Então, tem todo um procedimento para analisar isso daí e para chegar a entender qual é o momento onde ele deve parar de desenhar linhas pretas e desenhar linhas brancas. Então, definitivamente não é um código simples. Mas se vocês quiserem pegar para dar uma analisada, tem. Ele é bem intrincado mesmo. A matemática ali é bem pesada. Bom? Mas tenta. Quer tentar fazer? Tenta. Manda ver. Tá bom, gente? Bom, é isso. Acho que já passamos aqui das 4 horas. Né? Vou deixar vocês descansarem o cérebro um pouquinho, né? E nos vemos. Prometo que eu vejo os trabalhos o mais rápido possível e dou retorno para vocês, tá? Nos vemos na semana que vem, gente. Boa semana. Esse está salvo já. Esse já está salvo. Ô, professor, Hum. eu posso tentar lhe mostrar agora o sketch? Essa questão. Deixa eu mandar o link, que eu acho que é mais fácil se eu ver no computador em si. Tchau, gente. Boa semana.